Olá, meu nome é Tauana, conhecida como professora Tal, e eu te ajudo a passar em cálculo estudando 50% menos tempo. Bom, vamos lá. Roda a vinheta. Antes de mais nada, vamos ver a definição de função um pouquinho mais teórica. Então, uma função é f partindo de um conjunto x e chegando no y. Pensa lá no diagramazinho, você está saindo de um conjunto para o outro. A gente pode escrever esse tipo de função dessa forma, f dois pontos, x, esse tipo de setinha para y. Na matemática é muito importante os tipos de seta, tá? Então, função é sempre uma setinha com uma barra só. Então, uma função é uma regra que nos permite associar a cada elemento de x um único elemento de y, que é aquela ideia que eu falei de que ela precisa estar bem definida. A gente fala assim na matemática. O conjunto x é o domínio de f. Então, lembra que a gente vai fazer nessa aula encontrar o domínio? Então, o domínio é da onde a nossa função sai, é o nosso conjunto x. E a gente vai indicar esse domínio por D com um Fzinho embaixo. E o nosso conjunto Y, onde a nossa função chega, é o contradomínio. E como que a gente escreve? A gente escreve que f de x é igual a y quando você pega um xzinho e ele é elevado no y pela nossa função. Então vamos lá. Primeiramente vamos ver um exemplo muito conhecido no cálculo, que é a função 1 sobre x. Essa função 1 sobre x, nós temos um probleminha nela. Qual é o probleminha que eu escrevi aí destacado para vocês? Não podemos dividir por zero. Isso é uma regra na matemática, que os matemáticos concordaram com isso. Não podemos dividir por zero. Afinal, o que seria dividir por zero? Nós não temos esse conceito. Então, quando eu vou fazer o domínio dessa função 1 sobre x, eu estou dividindo 1 pela coisa que está embaixo, não é? Se eu estou dividindo, eu não posso dividir por zero, então esse x não pode ser zero, ok? Além disso, qualquer outro número que eu colocar vai dar certo. Eu consigo dividir 1 por qualquer outro número. Por mais que seja um número muito grande, eu vou ter uma coisa cheia de vírgula, beleza, mas eu consigo dividir. Então, o nosso domínio é quem? Todos os x que nós podemos colocar ali que dá certo. Como eu falei, qualquer número que eu colocar ali dá certo, menos o zero. Então, o nosso domínio vão ser todos os reais, exceto o zero. Então, como nós poderíamos escrever? A nossa função f, ela parte dos reais menos o zero. Além de colocar menos, você pode colocar uma barrinha também no lugar desse menos, tá? Também quer dizer os reais menos o zero. Lembra a setinha de função? Então, quando eu estou definindo da onde essa função sai e chega, eu uso uma setinha normal. E embaixo, o que que essa função faz? Ela pega o x e leva em 1 sobre x. Olhem a setinha de baixo. A setinha de baixo já tem um tracinho antes dela. Isso a gente sempre coloca quando a gente está mostrando qual é a lei da função. Então, eu pego um x e levo no 1 sobre x. Sempre que eu estou mostrando como é a lei da função, eu tenho que usar essa barrinha com um tracinho antes, ok? Vamos ao nosso exemplo 2, também totalmente tradicional. Raiz de x. A gente aprende na escola que raiz tem que ser sempre de um número positivo, não existe raiz quadrada de números negativos. Então tá aí gigantesco para vocês verem. Então, quais são os x que eu posso colocar ali? Qualquer x positivo, não é? Posso fazer raiz de zero? Posso, raiz de zero é zero, porque zero vezes zero dá zero. Então, o zero não é o problema. Meu problema são números negativos. Então, quem é o domínio? O domínio são todos os reais positivos e o zero. Então, como nós podemos escrever a nossa função falando do domínio, ela vai estar saindo dos reais positivos, incluindo o zero. E a lei da nossa função, eu pego o x e levo no raiz de x. Novamente, atentem para as setinhas, porque é muito importante vocês se acostumarem com esse tipo de notação, ok? Então, nós entendemos a ideia do que é um domínio. Mas o que eu preciso pensar sobre domínio? Quais são os problemas que essa função pode ter? Qual x que se eu colocar ali para fazer a função eu não vou conseguir fazer por algum motivo? Não posso dividir por zero, não posso fazer raiz de número negativo e assim por diante. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e até uma próxima.